Mas não dá, né? Então pronto, está gravando. Bom dia, tudo bom? Boa tarde, né, Alessandra? Alexandra. Eu acho que nós estamos aqui um pouquinho, o Flávio estava me explicando como fazer para gravar, e nós estamos no horário, né? E dessa vez a gente conversou para começar no horário certinho. Você está nos ouvindo bem, né? E aí, conforme as pessoas vão chegando, elas vão acompanhando, né? Então, bem-vinda, Alexandra. Você tem o seminário em mãos? Ok. Nós paramos na página Nós vamos no meu 23. 23, né? Nossa, é um pouquinho diferente hoje. O meu foi na... O parágrafo mais conhecido. Não escapa a Freud que a felicidade é para nós. Aqui. Então, a gente vai começar. Como que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer a leitura hoje, terminar a leitura do nosso programa, que foi introduzido pela Andréia Brunito. Nós voltamos aqui, junto com o pessoal online, e estamos terminando essa leitura. E vamos começar a leitura do item 2, prazer e realidade. Porque no próximo encontro, a Giovana vai falar a respeito desse tema para a gente. Então, é bom a gente estar acompanhando com essa leitura presencial, né, e online, antes. Tudo bem? Vou começar a ler. A gente está lendo assim, vai lendo, eu leio um pouquinho, o Flávio lê um pouquinho, o Camila lê um pouquinho, a gente vai discutindo, conversando, tá? Alexandre, se você quiser ler, você fala também, e pode ficar à vontade para a gente dialogar aqui, tá bem? Então, vamos lá. Continuando, então, item 3. Não é certo, contudo, que estes termos sejam sinônimos. Não preciso lembrar-lhes a anedota do personagem emigrado da Alemanha para a América, a quem se pergunta: Are you happy? Oh, yes, I am very happy. I am very, very happy. Avenida, eu não sei pronunciar direito. Aí, o que isso aqui significa mesmo? Mas não feliz. Mas não feliz. Não escapa a Freud que a felicidade é para nós o que deve ser proposto como termo a toda busca, por mais ética que seja. Mas o que decide e cuja importância não se vê o suficiente com o pretexto de que se deixa disputar um homem a partir do momento em que ele parece sair do seu âmbito puramente técnico, o que eu gostaria de ler no Mal-Estar da Civilização é que, para essa felicidade, diz-nos Freud, não há absolutamente nada preparado, nem no macrocosmo, nem no microcosmo. Esse é um ponto totalmente novo. O pensamento de Aristóteles, referente ao prazer, tem algo que não é contestado e que se encontra no polo diretivo da realização do homem. Uma vez que se há no homem algo divino, é o fato de pertencer à natureza. Deverão avaliar o quanto essa noção de natureza é diferente da nossa, pois comporta a exclusão de todos os desejos bestiais para fora do que é, propriamente falando, a realização do homem. Tivemos então no intervalo um reviramento completo da perspectiva. Para Freud, tudo que vai em direção à realidade exige não sei que temperança baixa de tom do que é, propriamente falando, a energia do prazer. Isso tem uma importância enorme, embora possa parecer-lhes visto serem homens de seu tempo de uma certa banalidade. Ouvi o seguinte comentário, que Lacan não diz mais do que o rei está nu. Aliás, tratava-se talvez de mim,
mas vamos ater-nos à melhor hipótese, a de que se tratava do que ensino. Evidentemente, ensino de uma maneira talvez um pouco mais humorística do que meu crítico pensa, cujas últimas intenções, no caso, não tenho de medir. Se digo que o rei está nu, não é exatamente como a criança quem supõe ter feito cair a ilusão universal, mas, antes, como Alphonse Allais, fazendo os transeuntes agruparem-se, alertando-os com uma voz sonora: que escândalo! Olhem para essa mulher. Debaixo do vestido ela está nua. E, na verdade, não digo nem mesmo isso. Se o rei está efetivamente nu, é apenas na medida em que assim se encontra sob um certo número de trajes fictícios, certamente, mas, no entanto, essenciais à sua nudez. E em relação a esses trajes, sua própria nudez, como mostra uma ou outra ótima história de Alphonse Allais, poderia muito bem nunca estar suficientemente nua. Afinal, pode-se pelar o rei como a dançarina. Na verdade, a perspectiva desse caráter absolutamente fechado leva-nos à maneira pela qual as ficções do desejo organizam-se. É aí que as fórmulas da fantasia, que lhes forneci no ano passado, atingem seu alcance, e que a noção do desejo como desejo do outro adquire todo o seu peso. A gente fala dessas fórmulas da fantasia ou continua lendo? No terminado, a gente volta também para um trecho Tá. do mal-estar. Então tá ótimo. Terminarei hoje por uma nota Traudentum extraída da introdução à psicanálise. Um segundo fator a nos guiar, escreve Freud. Muito mais importante, totalmente negligenciado pelo profano, é o seguinte: certamente a satisfação de um voto. Aí lá atrás tem uma nota falando sobre esse voto. Isso aqui é francês, né? Termo utilizado geralmente em francês para traduzir o wunsch. Lacan traduz aqui a Wunschesfun freudiana para satisfação de voo, não sei como, que foi traduzida em português, por realização do desejo. Wunsch é desejo, então, realização do desejo. Tá. Certamente, a satisfação de um voto deve trazer prazer. Mas não acho estar forçando as coisas ao encontrar aqui uma acentuação lacaniana numa certa maneira de colocar as questões. O sonhador, isso é bem conhecido, não tem uma relação simples e unívoca com seu voto. Ele o rejeita, o censura, não o quer. Encontramos aqui a dimensão essencial do desejo. Sempre desejo ao segundo grau, desejo do desejo. Na verdade, podemos esperar da análise freudiana que ela coloque um pouco de ordem naquilo em que, nesses últimos anos, acabou desembocando a pesquisa crítica, ou seja, a famosa demais, teoria dos valores. Aquela que permitiu a um de seus defensores dizer que o valor de uma coisa é a sua desejabilidade. Prestem bem atenção. Trata-se de saber que ela é digna de ser desejada, se é desejável que a desejemos. Entramos aqui numa espécie de lista que se poderia comparar a uma loja de roupa usada, onde se empilham as diversas formas de Benedito, que no decorrer dos tempos e ainda hoje dominaram por sua diversidade e até mesmo por seu caos as aspirações dos homens. A estrutura constituída pela relação imaginária, como tal, pelo fato de o homem narcísico entrar duplicado na dialética da ficção, encontrará talvez sua expressão no final de uma pesquisa deste ano, sobre a ética da análise. Vocês verão despontar no final a questão colocada pelo caráter fundamental do masoquismo, na economia dos instintos. Alguma coisa, certamente, deverá permanecer aberta no que se refere ao ponto que ocupamos na evolução da erótica e do tratamento a fornecer. Não mais o fulano ou o cicrano, mas à civilização e ao seu mal-estar. Devemos, talvez, fazer o luto de toda e qualquer inovação efetiva no âmbito da ética.
E até em certo ponto, poder-se-ia dizer que algum sinal disso se encontra no fato de que não fomos nem mesmo capazes, após todo o nosso progresso teórico, de originar uma nova perversão. Mas seria, contudo, um sinal seguro de que chegamos verdadeiramente ao âmago do problema, do tema das perversões, existentes ao conseguirmos aprofundar o papel econômico do masoquismo. Ao terminar, para darmos disto um término que seja acessível, esse é o ponto em que espero chegarmos a concluir este ano. Terminamos, então, o nosso programa. Aí, Flávio, você queria colocar... Eu só quero ver o que o Freud fala sobre a felicidade no nosso estado de civilização, né? Está dando para ouvir o Flávio falando aí? Não sei se... Você quer ver o chat para você saber o que está respondendo. Sim. Então, aí o mal-estar é um texto muito legal, né? Ele há muito tempo atrás. Foi justamente na época que me chamou a atenção para essas questões da felicidade. Então, são alguns trechos, né, que o Freud diz aqui, ó. O que exigem da vida? O que nela querem alcançar? É difícil errar a resposta. Eles aspiram à felicidade. Querem se tornar felizes e assim permanecer. Essa aspiração tem dois lados. Uma meta positiva e outra negativa. Por um lado, a ausência de dor e desprazer. Por outro, a vivência de sensações intensas de prazer. Em seu sentido literal mais estrito, felicidade refere-se apenas à segunda, ou seja, vivência intensa de prazer. Depois também o Freud diz: aquilo que seu sentido mais estrito é chamado de felicidade surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas natural, segundo sua natureza, e é possível vê-la como um fenômeno episódico. Olha que interessante aqui. Fenômeno episódico. É episódico. E ela surge, no sentido mais estrito, antes da súbita satisfação das necessidades. Não é a satisfação das necessidades, é antes dela. Ele diz: dessa forma, nossas possibilidades de felicidade. Dessa forma, nossas possibilidades de felicidade já são limitadas pela nossa constituição. Muito menores são os obstáculos para experimentar a infelicidade. O sofrimento ameaça de todos os lados. Então, ele vai falar dessa tarefa de evitar o sofrimento, né? Que é tudo que uma psicanálise não faz, né, na verdade. Essa coisa da felicidade, a gente tem que falar que não é essa felicidade aristotélica que faz parte do ser humano, está na natureza do ser humano. Gente, essa felicidade aristotélica é impressionante, né? Oi, Giovana, bem-vinda. Está dando para ouvir aí o Flávio falar aqui? Nós estamos já debatendo o primeiro ponto. Tá, como eu acabei de chegar, estou te ouvindo bem, ainda não peguei a parte do Flávio. Vamos lá. Então tá, qualquer coisa você fala para a gente, tá? Por favor. Nós estamos gravando, tá? Hoje, para fazer o teste para a semana que vem. E aí, Flávio, sobre o bem, né? Sobre a felicidade. A felicidade. Então, aí eu lembrei, até a Giovana chegou bem na hora, sobre a ética do cômodo, e tem uma parte que fala do bem, do mal, da felicidade, da felicidade, da infelicidade, essas coisas. Praticar o bem traz a felicidade. Sempre dois, né? E aí, lá no encontro do amor, sobre o amor, transferência, no seminário 8, o Rubem falou umas coisas assim que, nossa, eu falei, gente, que interessante, né? Falando sobre esses dois, falando que tem que ser, no caso, três, não dois, porque aí que está o problema, né? Bem, mal, felicidade, infelicidade, e falando no intervalo que tem. E aí você acabou de ler, não alcança, como foi a sua última frase? Sobre a felicidade. De um modo geral, a tarefa de evitar o sofrimento desloca para segundo plano o de se obter prazer. Então, a psicanálise não é para chegar à felicidade. Porque fala prazer e desprazer, né? Verdade e fantasia. É sempre dois, né? Sim, binômios. Binômios, exatamente. E aí eu acho interessante quando a gente chegar lá mais na frente, eu acho que a gente vai trabalhar nos três, porque
terceiro que viaja. Uhum. Amor, né? O nosso desejo. Aí ele até fez uns questionamentos que a gente vai precisar estudar aqui. Eu não sei, eu fiquei quietinha, porque a gente não tinha lido ainda, né? Mas a gente vai chegar lá. Na tragédia, na comédia, essas coisas, né? Por enquanto a gente está realmente no começo. Teologia deles, que a gente está vendo agora. A moral, né? Da época. Eu achei muito legal. Sabia? E mais alguma coisa? Ah, de repente a Giovana pode falar para a gente sobre isso aqui. Você falou que ia comentar sobre Pois é, cadê? Aqui é na as Fórmulas da fórmulas. Fantasia. As fórmulas da fantasia. Quais são as fórmulas da fantasia? Não. Pois é. Quais são as fórmulas da fantasia? Simples assim. Eu também. Vou anotar aqui. Cadê meu caderno? E Mas alguém sabe? alguém sabe? Giovana, Alexandra. Giovana, seu áudio está fechado. Está fechado. Vou anotar, vou ter que anotar num papelzinho, mostrar assim, então. Ou então a gente. Entendi. Bom, Ótimo. Anotar no papelzinho? Eu acho que é assim mesmo. Assim, né? Bom, Era o sujeito. mas aqui, na verdade, aqui a gente não está para responder as perguntas, a gente está para fazer questionamentos, né? Para todo mundo pensar e levar para casa, e aí cada uma, que é uma coisa bem subjetiva. Então, eu acho que é legal. Quem quiser falar sobre, fala, senão a gente também pode continuar, né? A leitura, que é o nosso propósito hoje, fazer a leitura prazer e realidade. então, é assim, Oi? você falou de fazer a leitura. Então, vamos fazer a leitura e vamos levar uma tarefa de casa? Seria isso? Exato, né? Eu acho legal, né? Porque eu acho que é Então, assim. eu vou falar sobre a forma da fantasia. Tá. Eu Oi? venho trazer uma explicação Se alguém quiser trazer na daqui 15 próxima, no dias. próximo Mas encontro, você se estava você quiser preparando. falar agora também, você sabe. Ou a gente começa, Não, porque né? vamos encerrar esse mesmo, porque no próximo seria eu que ia falar já lá do próximo capítulo. Eu não Isso. sei se a gente consegue terminar esse hoje para falar no próximo, Nós terminamos. Nós chegamos no mas final desse daqui, né? E ficou essa vocês fórmula chegaram da já, mas fantasia. meu Deus, Nossa, falta 20. nós tivemos 5 encontros, né? Como? 4 encontros. Porque a Andréia já falou Não, a comigo. gente parou na página 18. A gente parou na página 18 no último encontro. E eu participei do último. Mas depois nós fomos para frente. Você estava no Não, nós último? paramos na 23 no último. Nós fomos para frente. Na 23 no último. Aí nós acabamos de ler toda a parte 3 e a gente chegou nessa parte que o Flávio falou para a gente, da civilização, mal-estar da civilização. Mas você pode colocar Hoje alguma vocês estão em que coisa. página? Agora. Agora na página 26, onde termina a estrutura constituída pela relação imaginária. Então vai começar a trazer a realidade. Que vai começar a trazer realidade. Introdução da coisa. Que é a introdução da coisa. Que a gente vai preparar a leitura para você falar no próximo encontro. Hoje nós vamos só ler e levantar as questões. Só ler e levantar as questões. Hoje Aí você vai falar na próximo encontro, você vai falar com a gente, porque nós queremos assim, estar lendo junto, estar lendo antes do encontro com a convidada. Mas vocês terminaram de ler agora, porque eu cheguei atrasada que eu perdi, por isso. Mas a gente vai começar a prazer e realidade agora. Tá, isso, então tá certo. Uhum. Tá? Quem quer ler? Alguém quer começar a ler essa parte? Prazer e realidade. A instância moral presentifica o real. Inércia e retificação. A realidade é precária. Oposição entre cruzamento dos princípios. Mel. Tento fornecer-lhes meu mel. O mel da minha reflexão sobre o que, meu Deus, passa um certo número de anos que começo a contar. Mas que com o tempo acaba não sendo tão fora da medida em relação ao tempo que vocês mesmos passam nisso. Se esse efeito de comunicação apresenta, por vezes, algumas dificuldades, pense na experiência do mel. O mel, ou bem, é muito duro, ou bem, muito fluido. Se é duro, corta-se dificilmente, pois não há nele clivagem natural. Se é muito fluido, penso que todos vocês fizeram a experiência de absorver mel na cama na hora do café da manhã. Logo, logo, tudo fica melado. Daí o problema dos potes.
O pote de mel é uma reminiscência do pote de mostarda ao qual veio o intestino. Os dois têm exatamente o mesmo sentido, desde que não mais imaginemos que os hexágonos nos quais somos levados a fazer a nossa colheita tenham uma relação natural com a estrutura do mundo. De maneira que a pergunta que fazemos é, no fim das contas, sempre a mesma. Qual a importância da fala? Esse ano, trata-se mais especialmente de nos darmos conta de que a questão ética de nossa praxis é estreitamente contígua a isto que pode requerer algum tempo. Ou seja, que a insatisfação profunda na qual toda a psicologia nos deixa, inclusive aquela que fundamos graças à análise, resulta talvez no fato de ela ser apenas uma máscara e algumas vezes um álibi da tentativa de penetrar o problema de nossa própria ação, que é a essência, o fundamento mesmo de toda reflexão ética. Em outros termos, trata-se de saber se conseguimos dar mais um pequenino passo fora da ética e se, como os outros psicólogos, a nossa é apenas um dos caminhos de reflexão ética, da busca de um guia, de uma via que se formula no final, assim, que devemos fazer para agir de uma maneira reta, correta, dada a nossa condição de homens. Parece-me difícil contestar esse pensamento, quando a nossa ação de todos os dias sugere-nos que não estamos muito longe disso. Nossa maneira de introduzir essa ação, de apresentá-la, de justificá-la, é diferente. Seu início apresenta-se com características de demanda, de apelo, de urgência, cuja significação usual nos coloca mais no nível chão quanto ao sentido da articulação ética. Mas isso não tem nada o fato de podermos, no fim das contas, digamos, a toda hora, encontrar em sua posição integral, aquela que constitui, desde sempre, o sentido e o intento daqueles que refletiram sobre a moral e tentam articular diferentes éticas. Sim, o último parágrafo fala daqueles que refletiram sobre a moral. Então, foi o que a gente acabou de fazer. Né? Oi? Foi o que a gente acabou de fazer. E tentar articular diferentes éticas. Da última vez, tracei para vocês o programa que desejo percorrer este ano e que se estende do reconhecimento da onipresença, da infiltração de toda a nossa experiência do imperativo moral, até aquilo que se encontra na outra extremidade, o prazer que, paradoxalmente, podemos sentir ali no segundo grau, ou seja, o masoquismo moral. No decorrer do percurso, apontei-lhes o que constituirá o inesperado, a originalidade da perspectiva que pretendo abrir aí com referência às categorias fundamentais, o simbólico, o imaginário e o real, as quais utilizo para orientá-los em nossa experiência. Indiquei-lhes com efeito que minha tese, e não se espantem, que ela se apresente inicialmente de uma maneira confusa, pois ao desenvolvimento do nosso discurso lhe conferirá seu peso. Minha tese é de que a lei moral, o mandamento moral, a presença da instância moral, é aquilo por meio da qual, em nossa atividade, enquanto estruturada pelo simbólico, se presentifica o real como tal, o peso do real. Tese que pode parecer ao mesmo tempo verdade trivial e paradoxo. Minha tese comporta com efeito que a lei moral se afirma contra o prazer. E bem sentimos também que falar do real a respeito da lei moral parece colocar em questão o valor do que integramos atualmente no vocabulário de ideal. Tampouco, em nada procurarei, por enquanto, afiar de outra maneira o úmido que aqui lhes trago, pois o que pode constituir o alcance desta pisada resulta justamente no sentido a conferir, na ordem das categorias que eles ensinam em função de nossa praxis de analistas, a esse termo de real. Parar um pouquinho? Eu estou só grifando. Para a próxima, né? Grifando para o próximo encontro. Ele não é imediatamente acessível, se bem que alguns dentre vocês, interrogando-se sobre a importância final que posso conferir a ele, já deviam, no entanto,
entrever que seu sentido deve ter alguma relação com o movimento que atravessa todo o pensamento de Freud, e que o faz partir de uma oposição primeira entre o princípio de realidade e o princípio do prazer para chegar, através de uma série de vacilações, de oscilações, de mudanças insensíveis em suas referências. No final de sua formulação doutrinal, a colocar para além do princípio do prazer alguma coisa sobre a qual podemos perguntar em que pode ela consistir em relação à primeira oposição. Para além do princípio do prazer, aparece-nos essa face opaca, tão obscura que pode parecer para alguns a antinomia de todo pensamento, não apenas biológico, mas até mesmo simplesmente científico, que se chama instinto de morte. O que é o instinto de morte? O que é essa espécie de lei, para além de toda lei, que só pode estabelecer-se a partir de uma estrutura final, de um ponto de fuga de toda a realidade possível de agir, no pareamento do princípio do prazer com o princípio de realidade. O princípio de realidade poderia parecer como um prolongamento, uma aplicação do princípio do prazer, mas opostamente, essa posição dependente e reduzida, parece fazer surgir mais além de alguma coisa que governa. No sentido mais amplo, o conjunto de nossa relação comum. É esse desvelamento, esse reachado que está em questão no além do princípio do prazer. E nesse progresso, o que aparece diante do nosso olhar é o caráter problemático do que Freud coloca sob o termo de realidade. Trata-se da realidade cotidiana, imediata, social, do conformismo às categorias estabelecidas, aos costumes admitidos, da realidade descoberta pela ciência ou daquela que absolutamente ainda não o é. Será a realidade psíquica? Essa realidade, nós mesmos, como analistas, encontramos-nos justamente na via de sua busca. E esta nos arrasta para um lugar bem diferente de algo que possa expressar-se por uma categoria de conjunto. Arrasta-nos para um campo preciso, o da realidade psíquica, que se apresenta a nós com caráter problemático de uma ordem até então jamais igualada. Vou, portanto, tentar primeiro sondar a função que o termo de realidade desempenhou no pensamento do leitor da análise. E, em seguida, da mesma feita, no nosso, nós que enveredamos, estamos em suas vidas. Por outro lado, para que vocês não esqueçam, ou para que não acreditem que estou me enveredando nessa direção, referindo-me apenas à instância imperativa da experiência. Indico desde já que a ação moral nos coloca problemas precisamente nisso que, se a análise talvez nos prepare para ela, no fim das contas, nos deixa à sua porta. A ação moral, como é feito, enxertou-se no real. Ela introduz no real a novidade, criando aí um surto onde o ponto de nossa presença é sancionado. Em que será que a análise nos torna aptos a esta ação, se é ela que o faz? Em que será que a análise nos leva a isso, digamos, ao pé da obra? E por que nos leva, assim, a isso? Porque também ela para nesse limiar. Este é o outro termo que será o eixo do que espero formular aqui, dando maior precisão ao que já indiquei da última vez, como sendo os limites do que articulamos.
e em que nos apresentamos como capazes de articular uma ética. Direi imediatamente que os limites éticos da análise coincidem com os limites de sua praxis. Sua praxis não é senão prelúdio à ação moral como tal. A ditação sendo aquela pela qual desembocamos no real. De todos aqueles que fizeram antes de nós a análise de uma ética, Aristóteles situa-se entre os mais exemplares e seguramente os mais válidos. A leitura de sua obra é apaixonante e só posso aconselhar-vos com insistência, como um exercício, a tirarem a prova disso. Vocês não se entediarão nem um instante. Leiam a Ética a Nicômaco, que os especialistas consideram como o mais seguro de seus tratados, e seus tratados a dever ser-lhe atribuído, e que certamente é o mais legível. Certamente encontrar-se-ão algumas dificuldades no texto de seu enunciado, em seus circunlóquios, na ordem com que ele discute, mas passem por cima dos trechos que lhes parecerem por demais complicados, ou então tenham uma edição com boas notas, que lhes deem a referência do que é necessário conhecer de sua lógica, quando for o caso, para compreenderem os problemas que evocam. Sobretudo, não se embaraçem em querer apreender tudo, parágrafo por parágrafo, mas tentem primeiro ler de ponta a ponta e obterão seguramente sua recompensa. Olha, eu não entendi esse negócio de ler de ponta a ponta primeiro, porque eu não consegui. Eu comecei a ler, mas como você vai ler de ponta a ponta sem contextualizar com esse momento aqui? Porque eu acho que deve ter um capítulo aqui que é mais importante, não é? É essencial para começar? Você sabe disso? Não, eu acho que ele está dizendo que é para ler, não se preocupar em ficar. Eu não consigo. É para ler para pegar o essencial. Então, eu acho que você está querendo ter um modo de leitura, então não tem problema. Lê do teu jeito, só lê do jeito que for para fazer. Tá tudo bem. Não, o que eu digo assim, porque eu li em um outro lugar que o capítulo, eu acho que é o 5. Ele tem, assim, dá para começar do meio, aqui é o livro 5. Mas aí no meu aqui, o livro 5 é da justiça. Não é esse, né? Você sabe, teriam me informar, também tem que pesquisar melhor. Ou será que é o livro 7? Mas eu acho que é tudo igual. Qual que é o livro 7? Alguém tem esse, Ética Nicômaco aí? Ah, esse eu tenho. Eu tenho. Eu queria ver, porque o meu, não sei se ele está certo ou se ele está errado, sabe? Como assim? Tipo assim, tem Diz. 500 notas. Isso. As notas explicativas. Ah, sim, não, ele está Seria muito certo. antigo, muito resumido. Não, é o texto integral, o texto original. Né? Essa coleção. Também. Sim, eu tenho isso daí. Essa coleção é o texto original. Não é uma síntese, não. É o texto do Aristóteles. Só que eles fazem uma versão mais reduzida dos comentários, etc. Mas o texto é o texto original, sim. Ao mesmo tempo os pensadores. Eu acho que aqui ele fala no livro 7, que ele vai falar assim, ó, sobre 3 espécies de disposições morais. Né? Eu achei disposições morais a serem evitadas, o vício, a incontinência e a bestialidade. Mas acho que não vai ter isso. Eu não li a Ética Nicômaco inteira. Você saberia, Giovana, falar qual desses livros estaria para a gente ler antes do nosso próximo encontro? Eu vou ler tudo. Não. Eu queria começar. Sim. Não, eu não sei, porque eu não comecei ainda esse daqui. E aí, o nosso é diferente também, né? Não sei se talvez aí a gente não se encontra em algumas páginas. Mas eu não estou acompanhando mesmo a discussão aqui do grupo hoje. Eu acho que porque eu cheguei atrasada, e aí eu já chego assim, carregada de, Não, na verdade é só ler. de mal-estar, né? Desculpa, Mas deixa eu você explicar. fez uma... Oi?
Deixa eu te explicar. A gente aqui é só Isso, leitura hoje. Eu só fiz a pergunta desse isso, Ética Nicômaco, porque isso. ele citou aqui na página 32 durante a leitura da Camila. Sim. Aí eu lembrei, né, desse Isso, aí você detalhe. queria saber qual dos livros a gente ficaria mais próximo dessa parte aqui sobre ética que ele está falando, né? Isso mesmo. Aham. Isso, Tá, aí, mas o que eu não acompanhei muito é o do ponta a ponta. ponto a De ponto. ponta a ponta, a leitura. Não sei nem onde está isso. Ah, leitura? É, Na versão da Camila está no tá na 33. 33. Qual página que tá? Ou qual parágrafo? Porque no Oi, segundo, né? eu acho que a leitura do Ética é todo, do Ética Nicômaco, Aí, então fala um pouquinho porque pra gente, Alexandra. não, é porque eu fiz a leitura muito rápido dessa parte, entendeu? Que eu já Ah, entrei, mas assim, ah, ele faz tá dando uma interferência, Alexandra. citações Eu de não vários, escuto. mas ele cita o 7, por exemplo, né? Fazer essa leitura ontem, eu continuei aqui o 7, O 7, né? tá? O 7 ele cita, lá na frente vocês vão ver que ele cita o 7. Ah, então é Então, isso. mas eu acho. Pois é, tem o 7, que ele faz uma referência, né? Eu estou sem o meu livro aqui, mas, se eu não me engano, é todo. Eu acho que, Isso, sei lá, a gente pode até ir fazendo a leitura dele para poder acompanhar Lacan. Enfim, então. eu acho. A Giovana, desde o começo, ela fala desse ética de como, né? Eu só não sei como nós faríamos, se seria cada um separado ou aqui. Nós teríamos que decidir também isso aqui, isso. Vai ler né? juntos, cada um lê. Mas muito bom que você colocou, é isso mesmo, então. Não temos que ler ele todo. Ou não. Oi, vocês estão, tá dando para ouvir? Então tá. Bom, então, eu acho que a gente já tem, a gente vai lendo, então, em casa, né? Vamos ler em casa, só para a gente continuar aqui a leitura, né? Vamos continuar, então, aqui, né? É bom a gente colocando as questões hoje, porque foi bom que a Alexandra colocou que é importante a leitura dele todo, quem não tiver tempo começa no 7, porque sabe que vai chegar, mas depois, né? E depois a gente decide se for necessário fazer a leitura em grupo aqui, para acompanhar, como você falou, né? É, mas aí eu acho que a gente pode fazer a leitura em casa e para poder acompanhar ele. Aí comenta, né? Isso, Porque eu se acho. for parar para ler aqui, aí fica complicado, Exato, né? é isso. Então tá bom. Então estamos todos de acordo. Vamos continuar então nossa leitura, né? Eu acho que eu te atrapalhei, te interrompi na recompensa, né? Uma coisa, em todo caso, depreender-se-á que ele tem, até um certo nível, em comum com todas as outras éticas. Só um pouquinho também. Giovana, você localizou? Ele tende a referir-se a uma ordem. Essa ordem apresenta-se primeiro como ciência episteme, ciência do que deve ser feito. Ordem não contestada, que define a norma de um certo caráter. O problema se coloca, então, da maneira pela qual essa ordem pode ser estabelecida no sujeito. Como é que, no sujeito, a adequação pode ser obtida? Quem o fará entrar nessa ordem e submeter-se a ela? O estabelecimento do ethos é feito como que diferenciando o ser vivo do ser inanimado, inerte. Como salienta Aristóteles, por mais vezes que vocês lancem uma pedra no ar, ela não se habituará à sua trajetória. Enquanto que o homem, este se habitua. Esse é o ethos. E esse ethos trata-se de obtê-lo conforme ao ethos.
Ou seja, há uma ordem que é preciso reunir na perspectiva lógica que é de Aristóteles. O bem supremo, ponto de inserção. Tá certo. E esse ethos trata-se de obtê-lo conforme ao ethos, ou seja, há uma ordem que é preciso reunir na perspectiva lógica que é a de Aristóteles. O bem supremo, ponto de inserção, de vínculo, de convergência, em que uma ordem particular se unifica no conhecimento mais universal, em que a ética desemboca uma política e, mais além, uma imitação da ordem posta. Macroscomo e microscomo estão supostos no princípio de toda a meditação aristotélica. Trata-se, portanto, de uma conformação do sujeito a algo que, no real, não é contestável, como supondo as vias dessa ordem. Qual é o problema perpetuamente retomado e colocado no interior da lógica aristotélica? Comecemos por aquele que possui essa ciência. É evidente que aquele a quem Aristóteles se dirige, o aluno, o discípulo, é presumido pelo próprio fato de escutar, participar desse discurso da ciência. O discurso em questão, ortos logos, o discurso reto, o discurso conforme, já é, portanto, introduzido pelo próprio fato de a questão ética ser colocada. Daí, certamente, o problema ser trazido de volta ao ponto em que Sócrates o havia deixado, com um otimismo cujo excesso não deixou de marcar seus sucessores mais imediatos. Se a regra da ação está no ortos logos, se não pode haver boa ação se não conforme a este último, como é que subsiste o que Aristóteles articula como a intemperança? Como é que no sujeito os pendores dirigem-se para outro lugar? Como isso é explicado? Interessante, né? As questões, né? Essa exigência de explicação, por mais superficial que nos possa parecer, a nós que acreditamos saber muito mais sobre isso, nem por isso deixa de constituir a maior parte da substância da meditação aristotélica na ética. Voltarei a isso mais tarde, a respeito da meditação de Freud no mesmo âmbito. Para Aristóteles, o problema é cingido pelas condições de um certo ideal humano, que já lhes indiquei brevemente de passagem como sendo do mestre. Trata-se para ele de elucidar a relação que pode haver entre a Acrolasia, a intemperância e o defeito manifestado referente ao que é a virtude essencial daquele a quem ele se dirige, ou seja, o mestre. O mestre. qual que é o número? 3. Maître significa em francês ao mesmo tempo senhor em oposição ao escravo, o amo em oposição ao criado, o mestre em oposição ao discípulo. O termo mestre designa a posição de superioridade presente nas três acepções e é o termo empregado para designar a posição do saber do mestre na antiguidade. O termo senhor, que é atualmente utilizado, considera a dialética hegeliana. O mestre antigo, será que lhes indiquei suficientemente da última vez? Não é exatamente esse brutamontes heróico que nos é representado na dialética hegeliana, servindo-lhe de eixo e de ponto de virada. Não me estenderei aqui sobre o que representa seu tipo. Basta-lhe saber que é o que nos permite apreciar de seu justo valor, o que é a ética aristotélica nos fornece.
Essa observação tem certamente o nosso ver como consequência linkar o valor dessa ética. Historicizá-la, mas seria um erro acreditarmos que é a única conclusão a ser tirada. Na perspectiva aristotélica, o mestre antigo é uma presença, uma condição humana muito menos estritamente crítica, ligada ao escravo, e como a perspectiva hegeliana o articula. De fato, o problema colocado é justamente aquele que permanece sem resolução na perspectiva hegeliana, o de uma sociedade de mestres. Então, outras observações podem igualmente contribuir a limitar o alcance da ética aristotélica. Reparem, por exemplo, que o ideal desse mestre, tal como Deus no centro do mundo aristotélico governado pela Nous, parece ser justamente o de tirar seu corpo fora da jogada do trabalho. Quero dizer, o de deixar para o intendente o governo dos escravos, para dirigir-se a um ideal de contemplação, sem o qual a ética não encontra sua justa perspectiva. Isto é, para dizer-lhes o que a ética aristotélica comporta de idealização. Essa ética é, portanto, localizada, diria quase, num tipo social, num exemplar privilegiado. Vamos dizê-lo de ociosidade, o próprio termo de Escolásticos evoca. Pois bem, do lado oposto, é ainda mais espantoso ver o quanto essa ética, articulada no interior dessa condição especial, permanece para nós rica de ressonâncias e de ensinamentos. Os esquemas que ela nos fornece não são inutilizáveis. Eles se encontram, é claro, que não perfeitamente reconhecíveis no nível em que vamos agora abordar a experiência freudiana. Esses esquemas podem ser recompostos, transpostos de tal maneira que não será nos mesmos velhos odres que colocaremos nosso novo mel. Então, são odres novos. À primeira vista, pode-se dizer que a busca de uma verdade, não está ausente de nossa experiência, pois que outra coisa procuramos na análise, senão uma verdade libertadora? Mas cuidado, há motivos para não se confiar nas palavras e nas etiquetas. Essa verdade que procuramos numa experiência concreta não é a de uma lei superior. Se a verdade que procuramos é uma verdade libertadora, trata-se de uma verdade que vamos procurar num ponto de sonegação de nosso sujeito. É uma verdade particular. Nossa, que verdade é essa, né? Particular. Mas, se a forma da articulação que encontramos em cada um pode ser a mesma reencontrada, sempre nova nos outros, é na medida em que ela se apresenta para cada um em sua especificidade íntima, com o caráter de Wunsch imperioso. Nada que permita julgá-la do exterior poderia opor-se a isso. A melhor qualidade que podemos encontrar para ela é de ser o verdadeiro Wunsch, que se encontrava no princípio de um comportamento desatinado ou atípico. Bom, Gislene, tem muita coisa, né? vamos fazer só um comentáriozinho aqui na parte que Vamos. você falou assim, nossa, que verdade é essa? Eu vou ler esse pedaço de novo. Ó, se a verdade que procuramos é uma verdade libertadora, trata-se de uma verdade que vamos procurar num ponto de sonegação de nosso sujeito. Então, algo que está escondido, né, não dito, não falado dentro de nós. Então, é uma verdade particular. Isso. Então, quando fala particular, eu entendo que ele não usa a palavra individual, né? Mas é uma verdade individual. Não importa como é a verdade.
e sim como é a minha verdade. Foi isso que eu entendi. Eu também pensei por aí, porque eu lembrei daquele exemplo da Andrea, sobre a live que ela deu, né? E a pessoa questionou para ela, o que que eu tenho que fazer, né? Você lembra? Com relação Não, diga. a pessoa atendeu uma criança, ela estava atendendo e a pessoa perguntou para ela sobre uma criança que dormia entre os pais, né? E ela achava um absurdo aquilo, mas para os pais, né, era normal. Mas aí ela falou assim, não tem como responder pela psicanálise dessa forma generalizada, porque a verdade é de cada um, né, em particular. É uma coisa, na psicanálise a gente tem que ouvir pessoa a pessoa. Então eu acho que essa verdade aqui em particular é isso, é que ele fala na análise, né, na experiência freudiana. Então você vai ouvir cada sujeito. A sua verdade, cada um vai ter a sua verdade, né? Por isso que é particular. Não é a verdade aristotélica, né? Isso. É que a verdade aristotélica é a verdade do mestre, como ele está falando aqui. Quando ele diz lá, né, que ele precisa de um certo ócio, é que Aristóteles, Platão, Sócrates, esses grandes pensadores da Grécia, eles têm um lugar social que é o lugar do cidadão. O cidadão não trabalha. O cidadão ele não está empregado na coisa prática, não está na aplicação prática. Então ele tem o tempo da ociosidade, esse tempo do escolástico, né? Ele tem esse tempo para ele poder se dedicar a um determinado estado então, de espírito, de perfeição, etc., que, segundo Aristóteles, existiria. Né? Existiria um estado de bem-estar, né? de bem-viver social, que nós podemos atingir. Esse é o lugar do mestre, não é o lugar do escravo. Por exemplo, o escravo está longe disso, porque o escravo está cuidando da vida cotidiana. O escravo não tem como chegar nesse lugar. Né? E aí o que eu estou entendendo é que ele está dizendo que e aí então seria esse bem comum, essa grande verdade. Ele vai dizer, não, a psicanálise ela não busca como ele fala da verdade, né? Ele diz essa verdade que procuramos concreta não é de uma lei superior. Então não é essa ideia de um bem supremo, de um lugar que você vai incluir. Agora, eu tenho uma dificuldade em achar que, por ser particular, cada um tem a sua. Porque olha o que ele diz em seguida. Mas, se a forma de sua articulação que encontramos em cada um pode ser a mesma, encontrada sempre nova nos outros, é na medida em que ela se apresenta para cada um em sua especificidade íntima, como um caráter imperioso. Nada que permita julgar o exterior pode opor-se isso. A melhor qualidade que podemos encontrar para ela é ser o verdadeiro vídeo que se encontrava no princípio de um comportamento desatinado ou atípico. Então, eu não sei se cada um tem a sua verdade, não sei se isso está sendo dito aqui. Eu acho isso complicado, inclusive, porque se cada um tem a sua verdade, não sei, eu acho que o que ele está querendo dizer é que não há uma verdade, nenhum bem supremo a ser atingido, mas que há uma articulação sempre reencontrada nos sujeitos. Aqui eu estou pensando, então, nas estruturas. O neurótico, né? Psicótico, então, claro, nesse sentido, o neurótico é mais verdadeiro que o psicótico? Não, não há uma verdade. Mas eu quero dizer, eu não acho, nesse ponto eu discordo um pouco do que vocês colocaram, que cada um tem sua verdade. Se a gente chega nisso daí, a gente está beirando a barbárie. Aí eu acho que a gente vai para a barbárie. É complicado. Sabe o que eu estava pensando, quando você estava falando sobre assim, essa verdade, porque aqui ele fala de mestre, de Hegel, né? Isso, o mestre hegeliano do mestre aristotélico, né? Então, quer dizer, o mestre aqui, na época do Aristóteles, ele falou, era a palavra dele, né? Era o mestre. Na época do Hegel, não, já era o escravo, o senhor, que era. Mas, assim, a gente pensando aqui na psicanálise, eu vou falar de uma maneira muito leiga, muito de nada de teoria. Mas eu digo assim, que eu imagino, que eu acho, que eu sinto, é uma diferenciação entre a palavra sujeito, que a Giovana falou, e indivíduo. Então, nessa verdade, durante uma experiência, que me marcou muito aqui essa palavra experiência,
freudiano, ou pelo isso já lacaniano, de análise, esse desejo é muito único, é muito de cada O um, desejo, sim. que é o vos, né? Sim, aí sim. Que eu acho que tem a ver, talvez, né, nesse percurso, eu acho que é nesse sentido, na verdade. Agora também não tenho certeza, não sei. Não. Eu também fico na dúvida. Eu tenho minhas dúvidas aí se o Gilbert é verdade. É. Não, né? Então, Não sei. eu vou ler mais, Eu não sei. vou pensar. Então, É importante mesmo a gente entender, Já tá então, falando. Ah, a época e a contextualização que ele traz isso. Porque se a gente traz um pouco da filosofia, será que o que é o particular? O é. particular é o mesmo que o singular? Porque na antropologia médica tem o singular, o particular e o universal, né? Então, se a gente tomar emprestado um pouco essa teoria, não sei não se cabe aqui, porque não foi citado isso, mas particular não se trata do sujeito. O que é do sujeito é o singular. É o singular. E o particular se Não é trata o da questão particular. cultural. Então, é uma questão local. É. E aí, o universal é o totalizante. Todos acreditam nessa verdade, ou todos precisam seguir determinados comportamentos. Então, essa verdade Então, de qual é uma coisa particular a da gente fala? sociedade. ele está criticando isso, o Lacan. Se não existe essa verdade libertadora nesse sentido, né? O que não quer dizer que cada um tenha a Não sua existe. verdade. Isso é dialético, né? Então aí a gente tem que pensar hegelianamente nisso. Aí é a questão da dialética. O fato de não existir uma verdade libertadora da sociedade não autoriza e implica imediatamente que cada um tem sua verdade. Essa relação ela não é verdadeira, ela não se estabelece necessariamente. Então, não tem uma verdade total, totalizante para a sociedade. Mas não quer dizer que cada indivíduo vai ter a sua verdade. Eu vou pesquisar. Porque senão a gente acaba com a mais estrutura. isso. Senão a gente acaba com a estrutura. Eu não sei, vou pesquisar mesmo. Eu gostei da sua colocação. Flávio, cada indivíduo tem a sua verdade exatamente por isso que você disse, por causa da questão da estrutura. Como é que é? Pode repetir? Em decorrência de ser estruturado por uma linguagem, então cada um tem a sua verdade A sua forma de singular, viver isso, a sua forma de viver sim, que é o que ele fala, né? a sua forma de A viver. sua articulação, né? Se encontra, ela é reencontrada sempre nova. Essa articulação. Gente, a Alexandra falou aqui também, ó. Eu não sei se ele está dizendo aqui, esse está sendo meu ponto, que eu posso estar equivocado, obviamente. Mas eu tenho uma certa dúvida de que ele está dizendo que cada um tem sua verdade. Vamos anotar essa dúvida e no próximo encontro vai ser legal, a gente vai continuar falando disso, a gente vai trazer mais, então, né? Mais detalhes para que fique rico. Assim. Eu achei maravilhoso, porque eu estou entusiasmada, chegando em casa e procurar tudo sobre. E pensar também um pouquinho. E aí a Alexandra colocou aqui também, ó. Mais só. Também penso assim, e esse particular é uma questão ética. Particular construído na relação com o grande outro, né? Aí, então, já fui bem... Quer falar mais um pouquinho, Alexandra? Do grande outro. Sujeito, né? Castrado, não sei. Tá, bacana. Eu também. Legal. Muito bom. E se alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Peraí, eu preciso sair, porque eu fico até às 3 só. Já deu também. Mas Nós também vamos parar por aqui. Vocês também? Tá. Vamos Mas eu queria entender, então, a minha participação, que está lá no cartaz, nome e tal. Então, a gente vai ler e comentar, do jeito que foi hoje. Mas aí eu vou só vai ser um pouquinho ler e diferente. Vai ser que comentar no nem próximo. no próximo, você vai ficar livre com a palavra e nós vamos colocando as nossas questões, tá? Quando tem a convidada, a gente dá um tempo para você e você fica livre. E aí, do jeito que você quiser, né, dirigir a coisa, a gente pode parar, ou se você fala, depois a gente coloca as questões, tá? Vai ser mais ou menos assim. Uhum. Vou pensar, então, já que é bem livre assim. Então, tá. Tá? Porque a leitura a gente faz em outros Bom, de encontros. qualquer forma, né, nos encontramos no próximo. Uhum.
Isso. Gi, obrigada, tá? Obrigada por aceitar. Combinado, então. Até a próxima. Valeu, Alexandre. Obrigada, Valeu, Alexandra. Um tchau, abraço. tchau. Tchau, gente. Você fala a gravação, tá? Só encerrar, viu? Deixa eu ver. Vermelhinho.